O apóstolo João disse que todos os que querem seguir a Jesus devem andar como ele andou. É um grande desafio. E nós temos aqui no vídeo de hoje uma parte só do que significa andar como Jesus andou. Lá nos evangelhos você vê uma história de uma viúva muito pobre que levou 2 moedas para serem entregues no templo, como uma oferta. E perto das riquezas que os outros vinham e depositavam ali, aquilo não era nada, pelo menos aparentemente não era nada. Então Jesus chamou a atenção dos discípulos e disse: vocês estão vendo aquela viúva ali, pobre? Aquelas 2 moedinhas que ela colocou é muito mais do que a riqueza que os outros colocaram, porque o que eles colocaram lá estava sobrando para eles. E essas 2 moedinhas era tudo o que ela tinha. Nisso, Jesus talvez inicia na mente dos discípulos um novo princípio, uma nova maneira de ver as coisas. E andar como Jesus andou inclui ver como Jesus vê. Muitas vezes nós temos dificuldade disso, porque nossa humanidade pecadora e corrupta, nós vemos como nossos pais veem, como nossos amigos veem, como a sociedade vê, etc. Mas quando Cristo está ao nosso lado e nós pedimos o auxílio dele, quando nós pedimos o auxílio do Espírito Santo, então nós começamos a ver as coisas como Deus vê. Esse é um assunto muito longo, muito vasto e eu diria muito bonito, mas nós vamos ver só uma parte dele hoje. Então, nós somos convidados a olhar a humildade e a pobreza com olhos diferentes. Existe aqui perto da minha casa um homem que circunda aqui há muitos anos vendendo apenas amendoim. Agora, ultimamente, eu vi que ele estava vendendo dadinho, algumas coisas. Uma pessoa muito humilde. E eu sei que, geralmente, essas pessoas humildes e perseverantes têm uma grande história por trás dela. Porque, veja o que eu falei, ele é humilde, ele é perseverante, mas ele nunca foi vagabundo, ele não é vagabundo. Ele não tem estudo para fazer algo que dê mais dinheiro para ele. Então, eu cheguei para ele... Faz pouco tempo isso. Eu conheço ele há muitos anos, não intimamente, mas vendo ele passar pela rua. E eu cheguei para ele e falei: você tem filhos? Tenho. E qual é a profissão de seus filhos? Ah, minha filha é professora, outra advogado, se não me falha a memória. Eu sei que os filhos dele, graças a Deus, estão numa condição financeira muito melhor. Mas ele não se perturba com isso até hoje, já poderia estar aposentado há muito tempo, porque ele sabe que está sendo útil, que está ajudando alguém. Então, alguém pode olhar para ele com desprezo, mas Cristo olha com admiração. A definição de sucesso hoje para a sociedade é muito complicada e poucos são os que se encaixam na definição de serem bem-sucedidos para a sociedade. Se você não tem bens materiais, você já é considerado mal-sucedido. Se você não é uma pessoa... se você é uma pessoa simples, você, na maioria das vezes, é considerado uma pessoa perdedora. Você está fora, você não tem sucesso. Então, sucesso é quando você é reconhecido por um diploma, por ter muito dinheiro, por ter um carro muito caro, uma casa muito bonita. Então, as pessoas da sociedade, e muitos que se dizem, mas muitos mesmos que se dizem cristãos, também acham que isso sim é uma definição de sucesso. Se a pessoa ficar desempregada, ela pede orações, ela se desespera, ela clama para que Deus ajude-a a encontrar um emprego, mas
ela fica desempregada na obra de Deus por anos, sem se importar com isso. Aliás, já falando disso, você sabe que você tem um trabalho na obra de Deus? Se você não está fazendo, comece a fazer, porque a sua obra precisa ser feita. Você tem uma missão dada por Deus, e Deus está te convidando, talvez agora, nesse momento mesmo, Ele está te convidando a fazer a sua parte no mundo. Então, nós temos que aprender a olhar as mãos calejadas de uma mulher pobre, analfabeta e humilde como algo precioso. Aquelas mãos que lavaram roupas e mais roupas dos filhos, do marido, de limpar a casa e de fazer a comida para a família, sem se queixar, ano após ano, sem ganhar muitas vezes uma moeda, fazendo isso ali de graça, 7 dias por semana, a qualquer hora. Nós muitas vezes não valorizamos isso. Nós temos dificuldade de valorizar o simples, muita dificuldade. Temos dificuldade de ver beleza em muitas coisas que são belas, mas isso também é um outro assunto mais profundo e para outro dia. Hoje eu queria falar sobre isso. Temos que desenvolver essa visão de Cristo, de valorizar as coisas que Ele valoriza, valorizar a maneira de ser das pessoas que Ele valoriza. Temos que tomar muito cuidado quando vemos uma pessoa muito poderosa, muito rica, e muitas vezes essa pessoa não está fazendo a vontade de Deus, está envolvida com corrupção, está envolvida com exploração dos empregados. Então, nós não podemos admirar essas coisas. Nós não podemos admirar aquilo que Cristo abomina, aquilo que Cristo despreza. Nós vemos na palavra de Deus que no dia do juízo muitas pessoas vão ficar surpresas de ver a maneira de Cristo medir o caráter das pessoas. E isso não precisava acontecer, porque a Bíblia é bem clara em mostrar como Deus mede o caráter, o que é importante para Deus. Está bem esclarecido ali. E nós, a sociedade, anda muito longe do ideal de Cristo. E por isso, naquele dia, não vai adiantar mostrar diplomas para ele, e dinheiro, e coisas caras, e quantas viagens você conseguiu fazer, e quantas pessoas você conseguiu impressionar. Tome muito cuidado, porque a soberba, ela vem antes da queda. Muitos soberbos estão caindo, e ainda diz a profecia que vão cair. Veremos muitos soberbos caindo. Somos chamados a ser humildes, é uma coisa que ninguém avalia como uma coisa muito preciosa. Imagina, numa entrevista de emprego, você chega e fala assim: olha, eu sou humilde. Isso não é muito bem visto, não. A pessoa pode na hora sorrir, porque é politicamente correto a pessoa dizer assim: é mesmo, ser humilde, que bom, é bom. Mas no fundo ela fala: não é isso que a minha empresa precisa. A minha empresa precisa de uma pessoa arrogante, né? Você imagina, por exemplo, um boxeador humilde, né? O outro fala assim: eu vou derrubar ele no primeiro round, vou dar um soco nele no nocaute. E ele: pode ser que isso aconteça mesmo, ele é muito forte. Não cabe, né? Então, já dá para ver que não é uma profissão para cristão, né? Mas hoje, várias outras profissões não cabe a humildade. E aí nós temos que escolher. Vamos continuar com essas profissões? Vamos continuar com esse estilo de vida que a sociedade nos impõe? Ou vamos olhar a vida da maneira como Cristo olha? Tem aquela velha história, né? Quando a pessoa está morrendo, ela não vai ficar falando: me arrependi de não ter comprado mais fazendas, me arrependi de não ter comprado carros melhores, me arrependi de não ter viajado para mais lugares,
Isso aí pode até acontecer, mas o que é que nós prezamos realmente, né? O que é que realmente o nosso ser deseja? Veja, esse é um problema muito sério, porque essas pessoas que eu estou falando, que o mundo aplaude e diz que eles têm muito sucesso, várias vezes nós vemos histórias, elas acabam cometendo suicídio, né? O ator Robin Williams era, quando vivo, o meu ator favorito. Eu achava aquele homem impressionante, brilhante na sua maneira de fazer o povo rir, e a sua atuação é impecável nos filmes. E aí ele vai e comete suicídio. Que coisa, né? E eu vou falar uma coisa para vocês que eu não contei para ninguém. Assim que ele morreu, saiu uma biografia dele, até grande, e eu falei, mas é lógico que eu vou ler. E aí eu não comprei naquela semana, que eu estava sem dinheiro, aí na outra semana que eu estava com dinheiro, eu ia comprar o livro, eu juro para vocês, não tem por que mentir, por que inventar, eu senti Deus falando comigo, na minha mente, não no meu ouvido, na minha mente, falando, você vai comprar um livro de uma pessoa que, no fim, na conclusão da vida, ela cometeu suicídio. Deus falou, eu não quero que você compre esse livro. Eu não comprei, porque realmente eu cheguei à conclusão que me faria mal. Pelo menos em momentos de depressão, aquele livro ele iria me causar. Eu senti muita tristeza de ver como morreu uma pessoa que eu admirava tanto. Mas então, concluindo esse vídeo, nós somos chamados a prezar, a admirar mais aquilo que aparentemente é muito humilde e que a sociedade não quer. Nós devemos ver o valor nas coisas que Deus dá valor. Obrigado pela sua atenção. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, colabore com o nosso ministério. Nós estamos precisando de todo o apoio possível para crescermos e produzirmos material e mensagem cada vez melhor. Em nome de Jesus. Amém.